Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma fonte que explora uma questão fascinante. O que exatamente faz da Bíblia um livro tão singular, com uma influência tão profunda na história? Vamos direto aos pontos? Para começar, vamos pensar um pouco. Com tantos milhões de livros escritos por aí, o que realmente faz um deles se destacar de todos os outros? É a escrita? A história? Ou será que é algo mais profundo? Algo que mexe com a nossa própria existência? Então, segundo a fonte que estamos analisando, o argumento central é este: a singularidade da Bíblia não está só na sua qualidade como literatura. O ponto-chave é o seu poder, comprovado ao longo da história, de influenciar e transformar radicalmente a vida das pessoas. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. A fonte descreve a Bíblia como uma espécie de espelho. Mas não um espelho comum, que só mostra a aparência. Seria um espelho que revela a nossa verdadeira condição por dentro, a nossa alma. E essa passagem aqui de Hebreus, ela vai ainda mais longe nessa ideia. A palavra de Deus não é só um espelho, é como uma espada de 2 gumes super afiada, tão precisa que consegue separar coisas que nem a gente mesmo entende direito e até discernir as intenções escondidas no nosso coração. É uma ferramenta de autoanálise poderosa, né? Tá, mas teoria é uma coisa, a prática é outra. Vamos ver agora alguns exemplos concretos de como esse poder de transformação funciona. A fonte que a gente estuda destaca algumas figuras históricas que tiveram suas vidas completamente viradas de cabeça para baixo depois de um encontro com esse texto. O primeiro exemplo é Agostinho. Antes de se tornar um dos maiores pensadores do cristianismo, a fonte descreve a vida dele como, digamos que era bem indisciplinada e cheia de excessos. E então, aos 31 anos, ele lê esta passagem. Pensa no impacto disso. As palavras descreviam o exato oposto da vida que ele levava. Foi um confronto direto, um verdadeiro choque de realidade para ele. E o efeito foi imediato, uma virada de chave total. Segundo a fonte, essas palavras levaram Agostinho a um arrependimento genuíno e a se tornar um servo de Cristo. É um exemplo perfeito de uma transformação de vida completa que começou com a leitura de poucas linhas de um livro. Agora, um segundo exemplo, de um ângulo totalmente diferente. Vamos dar um pulo na história e ouvir o imperador Napoleão Bonaparte refletindo sobre a vida lá no seu exílio. Olha que interessante a conclusão a que Napoleão chegou. Ele comparou o próprio império e os de Alexandre e César e percebeu que todos foram construídos na base da força. E aí ele olhou para o reino de Jesus Cristo, que foi construído sobre o amor. E ele mesmo reconheceu que esse reino era muito mais poderoso e duradouro. E isso nos leva direto ao coração do argumento da fonte. Toda essa influência da Bíblia está ligada à pessoa central que ela revela. Então, o ponto é este: por que tanta gente ao longo dos séculos esteve disposta a sacrificar tudo por Cristo? A fonte atribui isso ao fato de que elas viram Ele, o conheceram, através do que estava revelado nas Escrituras. O livro se torna uma janela para uma pessoa. E essa atração foi testada, viu? E como? Por 2 milênios, desde imperadores romanos até regimes totalitários mais recentes, existiram muitas tentativas de destruir a Bíblia. E mesmo assim, o apelo e a influência dela continuam firmes. Para a fonte que analisamos, essa passagem resume bem o propósito final das Escrituras. Não é só dar conhecimento, mas sim a sabedoria que leva à salvação e que prepara a pessoa para viver uma vida justa, uma vida boa. Agora, a gente entra num ponto fundamental que a fonte destaca sobre como ler a Bíblia. Porque não se trata só de ler as palavras, mas de como se lê. A abordagem faz toda a diferença. A mensagem principal, então, não seria um conjunto de regras para decorar, mas sim um convite. Um convite para experimentar uma vida mais plena, uma vida abundante. Essa citação aqui mostra um paradoxo bem interessante. É totalmente possível estudar a Bíblia de cabo a rabo, buscando conhecimento, e mesmo assim não encontrar a pessoa sobre quem ela fala. Ou seja, conhecer tudo sobre o livro, mas não conhecer a pessoa que ele revela. E aqui está a chave dessa distinção toda. A fonte, se baseando nessa passagem, fala de 2 formas de ler.
A letra seria a leitura puramente intelectual, que foca só nos fatos e nas regras, mas que mata a essência da coisa. Já o espírito seria buscar um contato vivo com a intenção divina por trás do texto. E essa abordagem, sim, é a que dá vida. Com isso, a gente chega na conclusão da nossa análise, que foca na aplicação prática de tudo isso. A ideia é se aproximar da Bíblia não como um livro de informações, mas como um livro de vida. E como isso funciona no dia a dia? Bem, a fonte sugere uma abordagem mais de relacionamento. A ideia é não tratar a leitura como um estudo acadêmico, mas sim ler em oração, buscando uma lição viva, algo que possa ser aplicado na prática hoje. E o objetivo final que o texto descreve é completo, é holístico. Não é só sobre a salvação do espírito, mas sobre o bem-estar da pessoa por inteiro, espírito, alma e corpo. O que nos deixa com essa reflexão final? Ao se aproximar de um texto como este, qual é o objetivo? Acumular conhecimento ou encontrar vida? É uma pergunta que, no fundo, resume toda a essência da nossa análise de hoje.